Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, se iniciando aqui 30 dias com Deus. E tem sido dias assim emocionantes, dias de muita reflexão, dias de muitos desafios, e eu acredito que isso é muito importante para todos nós, e dias aos quais a gente precisa estar muito atento. Algum desses vídeos aí, eu não me recordo qual, eu falei muito sobre essa importância da gente estar atento. Estar atento aos nossos comportamentos, estar atento aos nossos pensamentos e ficar em vigia, né? Ou a própria palavra diz, né? Orai e vigiai. Então a gente precisa estar vigiando o tempo todo. Mas vigiando o que especificamente, Vinícius? Porque muitas das vezes a gente fica naquela questão de eu estou vigiando para não pecar. Mas, na verdade, a gente precisa vigiar coisas que estão ocultas, que muitas das vezes a gente nem perceba. Porque quando algo é muito explícito, dificilmente você cai, né? E aí eu estava meditando mais cedo, conversando com a Andressa, a gente bateu um papo hoje longo pela manhã, meditando sobre isso, eu falando algumas coisas com ela, para ela observar determinadas situações, porque muitas das vezes a gente não percebe que os conflitos sociais que a gente enfrenta, ou as situações do dia a dia, elas de certa forma geram um impacto muito forte na nossa vida espiritual e geram um impacto muito forte dentro de nós de amargura e mágoa. Há alguns anos atrás, eu acompanhei um cara que eu, assim, fiquei extremamente impactado com um tipo de mensagem, que é o John Bevere. E ele falava determinados assuntos que me saltaram muito os olhos, e eu precisei assistir várias vezes esses conteúdos para que eu constantemente estivesse colocando aquilo na minha mente, para que eu não esquecesse daquilo dali. E teve uma das coisas que ele ensinou na época. Eu lembro que quando eu fui morar em Cuiabá, eu fiquei com esse versículo na cabeça durante um bom tempo. E constantemente, quando eu tinha oportunidade de falar e aquilo se encaixava num determinado assunto, eu falava. Que é o que está lá em Lucas 17:5, diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos na nossa fé. E uma das coisas que a gente percebe, que esse momento era basicamente o final do ministério de Jesus. Era o final do ministério de Jesus. Então esses caras, eles já tinham visto Jesus fazer tudo. Já tinham visto Jesus curar, multiplicar, curar cego, fazer o paralítico andar, leproso, ressuscitar. Então eles já tinham presenciado muita coisa. E aí a gente se pergunta, como que esses caras que viram tudo isso, viveram tudo isso, chegam num determinado momento desse e pedem, aumenta a nossa fé. Só que se você lê de baixo para cima, né, você começa a perceber o porquê disso. Que aí quando a gente vai pro versículo 4, a gente começa a perceber que tá assim, ó. Versículo 3, eu acho. Olhais por vós mesmo. Versículo 3. Olhais por vós mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoá-los. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, temos que perdoar quantas vezes? Então vamos lá. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, eu preciso perdoar ele. 7 vezes no dia eu vou perdoar. Se ele pegou 7, eu vou perdoar as 7. Eu vou repreendê-lo e perdoar. Só que no versículo 1 diz assim, ó. E disse aos discípulos, eu tô fazendo ao contrário, tá? Eu comecei do 5 para cima. E disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos. Essa palavra escândalo significa ofensa. Mas há daquele por quem vier. Jesus estava dizendo que é impossível que as ofensas não aconteçam na nossa vida.
A ofensa é uma palavra grega que significa escândalon. Escândalon significa gatilho da isca. Na época, os caçadores eles utilizavam uma espécie de armadilha que tinha esse gatilho, que era o escândalo, que eles colocavam um alimento, quando vinham pequenos animais, pássaros, a gaiola fechava, e assim eles conseguiam matar os animais, né? Caçar os animais. A ofensa, muitas das vezes, ela chega de uma forma imperceptível. Eu estava até conversando com a Andressa hoje, na hora que a gente estava na academia, que a gente precisa tomar muito cuidado com determinados pensamentos e determinadas coisas que a gente fala. Porque muito dos sentimentos que nós temos, a gente sempre acha que aquilo dali é algo legítimo. Que a gente tem razão para estar pensando ou estar se sentindo daquela forma acerca de alguém. E quando a gente percebe que os caçadores, eles precisam ser inteligentes, porque nenhuma armadilha que fica completamente exposta é capaz de capturar uma presa. Para isso eles precisam esconder muito bem. A gente não entra no mar com uma flecha para poder pegar um peixe, porque ele vai sair, ele vai perceber isso. Ele tem a percepção, então ele foge do perigo. Então o inimigo, ele precisa de certa forma trabalhar de uma maneira que isso se torne normal pra gente. O pecado ele precisa sempre ser normalizado pelo inimigo. Por quê? Porque se o inimigo ele não normaliza aquilo, e a gente tem a consciência sobre aquilo, aí a gente tem um direito de escolher. Aí eu tenho o meu poder de escolha. Se eu quero continuar ou se eu não quero continuar, se eu quero fazer ou se eu não quero fazer. Só que a gente precisa começar a entender determinadas coisas que a Bíblia vem falando pra gente. Por exemplo, lá em Timóteo diz: ora, se um servo do Senhor não deve brigar, mas ser gentil com todos, capaz de ensinar, paciente, em humildade para corrigir aqueles que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento para que possam conhecer a verdade. Versículo 26. E para aqueles que possam voltar, e para que eles possam voltar aos seus sentidos e escapar do laço do diabo, tendo sido feito cativos por ele para fazer sua vontade. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando a gente se ofende com determinadas coisas, a ofensa ela é uma armadilha. Que muitas das vezes a gente acha legítimo estar ofendido por aquilo que disseram ao nosso respeito, por aquilo que fizeram, por exemplo. Aqui mesmo no canal do YouTube, eu tenho, não constantemente, não com uma alta frequência, mas acontece com uma determinada frequência, mas não é tanto, ok? Pessoas que se sentem no direito de me ofender por talvez uma razão de eu não ter conseguido suprir a expectativa que ela tinha acerca de mim. Sei lá, eu vou dar uma aula. Então toda aula que eu vou dar, a primeira coisa eu preciso o quê? Contextualizar a aula. Eu preciso contextualizar para que eu possa entrar naquele tema. Só que a grande maioria das pessoas entendem e compreendem. Uma boa parte. Só que tem uma minoria não compreende. E fica, nossa, tá enrolando muito. Nossa, fala muito. Nossa, tu tá falando muito alto. Nossa, tu fala muito baixo. Nossa, que não sei o quê, que não sei o quê. Por quê? Eu demorei um tempo pra entender isso. Porque antigamente, quando a gente via um comentário desse, a gente ficava assim, revoltado, sabe? Ficava tipo assim, poxa, cara, a gente tá aqui, tá se dedicando, tá trabalhando, tá fazendo o nosso melhor, tá entregando conteúdo que a gente sabe que não tem. A gente sabe que não tem isso. E a gente começou em 2016 a fazer isso. Então a gente trabalha, a gente elabora, passa dias, horas, meses, formulando coisas, estudando, pesquisando, montando. E as pessoas simplesmente assistem, às vezes, um trecho de algo que foi dito e ela não gostou e ela se sente no direito de ofender. E eu ficava muito ofendido com aquilo dali. Ficava indignado. Poxa, que sacanagem. E você tem feito o quê? Porque a verdade é que as pessoas que vão falar mal de você são pessoas que sempre vão estar fazendo menos do que você. E, na verdade, são pessoas que não estão falando mal necessariamente de você.
Porque quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Entende? Então, quando eu estou falando mal de alguém, uma vez eu me peguei conversando com a Andressa, e eu estava fazendo isso. Eu estava falando da pessoa e tudo mais, e papapá. E aí eu fui assistir uma aula. Eu gosto muito de estudar filosofia da cognição. E aí eu estava assistindo uma aula, e o professor falou exatamente sobre isso. Sobre a teoria do espelho. Porque aquilo que eu falo do outro é algo que eu preciso melhorar em mim. Porque, na verdade, eu não estou falando mal do outro. É que o outro está espelhando um comportamento que eu tenho. Então, quando eu estou falando mal de alguém, ou eu estou ofendido porque alguém fez alguma coisa, eu acredito que isso é legítimo, e eu preciso rebater aquela pessoa porque ela está me ofendendo, de certa forma eu me torno um tolo. Pelo simples fato de começar a compreender que as pessoas só dão aquilo que elas têm. Porque ninguém com amor, ninguém cheio de amor, ninguém cheio de vida vai infernizar a vida de alguém. Você não vai ver isso. Ninguém bem-sucedido perturbando a vida dos outros. Você não vai ver isso acontecer, em hipótese alguma. Porque essas pessoas começaram a entender que a vida é valiosa. E de que eu preciso investir tempo naquilo que faz sentido pra mim. Eu já assisti vários vídeos de pessoas que eu não concordava com nada do que aquelas pessoas estavam falando, mas nem por esse motivo eu me sinto no direito ou na obrigação de ir lá comentar e escrachar as pessoas. Eu tô falando aqui na questão da internet, mas isso é no dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento. E por que quando Paulo ele fala sobre isso lá em Timóteo, né, que é para que eles possam voltar aos seus sentidos e escapar do laço? Porque é louco isso aqui. A maioria das pessoas que estão ofendidas, elas não sabem que estão ofendidas. Por isso que Paulo diz, para que elas possam voltar aos seus sentidos. Porque as pessoas não sabem. E por que a ofensa, ela é algo realmente de fato muito perigoso? Tá lá em Mateus 24:10, diz assim: e então muitos ficarão ofendidos, trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Porque toda vez que existe uma ofensa, a ofensa ela leva a uma traição, e se essa traição ela não for tratada, ela vai levar ao ódio. E lá em Provérbios diz assim: um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma forte cidade. E muitas das vezes a gente fica ofendido por determinados tipos de comportamento, por determinados tipos de conduta. A gente consegue perceber isso muito eu tô falando a gente, no caso eu e a Andressa, a gente consegue perceber isso muito no nosso dia a dia, em determinadas situações que a gente tá, que basta nada para estourar um problema, para estourar uma ofensa que não existe. Por nada. Absolutamente nada. E diante desses ambientes, a gente começou a se cada vez mais contaminar acerca daquilo dali. E por conta de estar naquele ambiente, a gente se sentia no direito de estar ofendido e de rebater. E eu demorei a entender isso. E que a grande maioria desses problemas vão acontecer com pessoas próximas de você. Por quê? Porque está lá em Salmos, de Davi. Salmo 55:12. Davi diz assim: não é o meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são os meus adversários que se levantam contra mim. Eles, eu poderia me esconder. São pessoas próximas. Por que, Vinícius? Pessoas próximas, elas vão ter o poder de te ofender e te diminuir, te machucar e te ferir. Porque existe uma expectativa sobre essa pessoa. Eu tenho uma expectativa sobre ela. Quanto mais expectativa eu tenho, até porque a gente precisa entender que a rasteira que a gente vai tomar na vida não pode ser de quem está longe, porque a pessoa não tem como esticar a perna até a gente, mas vai ser de quem está perto. E portanto que se começarmos a ter um coração
ofendido, a gente acabou de cair na armadilha. Porque uma pessoa ofendida leva a traição leva ao ódio. Porque uma pessoa ofendida, ela só vai ofender. Por que uma pessoa ofendida ela vai só ofender? Porque ela acredita que essa é a forma correta de se proteger. Então, eu vou ofender as pessoas porque, de certa forma, eu acredito que quando eu faço isso, eu estou me protegendo. Uma pessoa ofendida, ela vai começar a reter. Reter amor, reter afeto, reter relacionamento. Porque eu não quero me expor. Porque me ofenderam, me machucaram, logo eu não quero relacionamento. Existe uma história interessante que eu ouvi o John dizer, que o Bevere, ele falou assim, que em Israel tem 2 mares. A gente tem o Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele está localizado ao norte de Israel e ele recebe as águas que começam a se originar das montanhas de Cesareia de Filipe. Então as águas elas descem de lá, essas águas então elas vão entrar no mar de forma gratuita, certo? Então, de graça vem, de graça dá, então ela entra na parte norte do Mar da Galileia e vai descendo pela parte sul. Então ela vem da parte norte, então ela vai nutrir do norte ao sul com o melhor. O Mar da Galileia é um mar cheio de vida. É uma água que de graça recebe e de graça dá do norte ao sul. E essa mesma água que vem lá da montanha de Cesareia de Filipe, desce pela parte norte, passa pelo Mar da Galileia, do norte ao sul, é a mesma água que começa ela vai fluir pelo Rio Jordão, né? E vai cair lá no norte do Mar Morto. Galileia, Jordão, norte do Mar Morto. E toda essa água cheia de vida, quando bate no Mar Morto, morre. Não há vida no Mar Morto. Simplesmente porque o Mar Morto, ele retém. Pessoas ofendidas, elas vão reter para elas. Pessoas ofendidas, elas vão desenvolver pensamentos aos quais elas acreditam que são de proteção, que são legítimos. Raiva, rancor, mágoa. Isso tudo vai tornar a nossa vida cada vez mais pesada. Certa vez eu tive não sei por que eu lembrei disso agora. Eu tive um desentendimento com uma irmã minha. Eu fiquei mais de anos sem falar com ela. Minha irmã, cara. Eu nem me recordo exatamente pelo que foi. A gente meio que discutiu, enfim. E independente de quem tá certo ou de quem tá errado, a gente precisa começar a aprender a desenvolver um coração ao qual a ofensa ela não crie raízes. Porque a traição, né, como eu disse, a ofensa ela leva à traição. O que é a traição? A gente acredita que a traição é aquilo que Judas somente fez lá com Jesus. Mas, então, além disso, a traição é quando eu vou buscar os meus próprios interesses, os meus próprios benefícios, independente das custas de quem será. Diante de um problema numa empresa, eu não estou nem aí. Eu vou me defender, mesmo que isso eu tenha que tripudiar em cima das outras pessoas. Eu vou trair pessoas que eu tenho um relacionamento. Talvez você já conheceu algum tipo de pessoa assim, que diante de uma determinada situação, ela não mede esforços. A gente conviveu com algumas pessoas assim. É aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não me importo com você e eu não tô nem aí pra você. Então isso gera um sentimento na gente. Eu não tô dizendo que a gente tem que ser idiota, que a gente tem que ser bobo, mas a gente precisa começar a aprender a perdoar e ter um coração limpo das ofensas. Porque a partir do momento que a gente entende que a ofensa é uma armadilha invisível que o inimigo vai sempre estar utilizando para que a gente possa se tornar prisioneiro a ele. Gerando pensamentos ruins. Quantos pensamentos ruins você tem durante o seu dia? Lá em Provérbios diz, né, que um homem que busca os seus próprios desejos, ele se ira contra o sábio e o julgamento. João diz que todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna habitando nele.
O ódio também, eu tenho a ofensa, que gera uma traição, e essa traição, quando não tratada, gera o ódio. E o ódio, muitas das vezes, a gente acredita que é aquela raiva, né? Aquela... Isso é o ódio. Na verdade, o ódio, né? Não é essa grande explosão que a gente acha que é. Eu tô com ódio daquela pessoa. Não é isso. A Bíblia, ela fala sobre 2 irmãos, que eram Absalão e Amon. Absalão odiava Amon. Só que Absalão, ele não falava nem bem nem mal. Ele controlava o ódio dele. Daquilo que Amon tinha feito com a sua irmã. E Absalão, ele controlou esse ódio. Então o ódio não é essa explosão que a gente acredita. O ódio, ele significa falta de amor. O ódio significa falta de amor. E uma das coisas que a gente precisa sempre estar vigiando, e foi uma das coisas que eu conversei hoje bastante com a Andressa, é exatamente sobre isso. Sobre o cuidado que precisamos ter daquilo que estamos nutrindo na nossa mente e no nosso coração. Orar para que Deus possa nos revelar aquilo que está oculto em nós. Se eu estou ofendido com algo, se eu estou magoado com algo, precisamos começar a entender que não temos o direito. Não, eu tenho o direito sim. Tudo bem. Você precisa entender que o fato de você estar magoado, o fato de você estar ofendido, o fato de você estar triste, não vai mudar o que aconteceu. A única coisa que vai mudar é você. Mas o que fizeram comigo foi injusto. Tudo bem. Mas não vai mudar. Mas aquela pessoa não podia ter falado aquilo comigo. Eu sei. Mas não vai mudar. Ela já disse. O fato de eu carregar essa bagagem não faz com que eu me torne uma pessoa melhor ou uma pessoa superior à outra. Por isso que perdoar, que é aquilo que Jesus nos ensina, perdoar os seus irmãos, a oração do Pai Nosso, não vos seja ofendido. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos, para que não caímos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, a glória, para sempre. Amém. Essa é a ideia que... Porque, na verdade, isso é muito difícil da gente perceber. A gente não vai tropeçar numa pedra grande. Agora, numas pedras pequenas, a gente tropeça. Eu creio que no dia de hoje, o que saltou muito pra mim foi a questão da gente começar a aprender a desenvolver uma habilidade de ter uma percepção das pequenas coisas que acontecem no nosso dia e das nossas pequenas ações. Guarda isso, por favor. A gente não tropeça em pedra grande. Porque uma pedra grande a gente observa e desvia. E eu tenho lutado bastante contra isso. Porque muitas das vezes a gente acredita, né? Tipo, fofoca. Às vezes teve uma vez que uma pessoa falou assim, posso te fazer deixa eu fazer uma fofoca. Eu falei, não. E aí eu e a Andressa, a gente começou a desenvolver algo em nós. Quando a gente quer falar alguma coisa, fazer um comentário que não deveria ser feito, a gente pergunta um ao outro. Tipo, deixa eu te contar uma coisa. E a gente fala assim, isso que você vai me contar vai me edificar? Porque se você não tá usando a sua boca para edificar, aí a gente engole. Ou quando a gente tá num determinado lugar, a gente aprendeu algo, foi interessante, eu não me lembro com quem eu aprendi, senão eu falaria aqui tranquilamente. Quando a gente tá num determinado lugar, com um grupo de pessoas e tá um perto do outro, né? Tipo assim, eu tô aqui, a Andressa tá ali, a Andressa tá conversando com alguém e eu tô de frente pra ela. E eu percebo que tá indo pra uma conversa que não é pra ir. Eu faço assim pra ela assim, ó.
Eu passo a mão no pescoço. Como se a gente tivesse se cortando ou se estrangulando, se sufocando. Porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Dependendo daquilo que sai da tua boca. Por isso que, quando eu falo, quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro, porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Aquilo que sai da tua boca revela quem você é. E é isso que eu tenho buscado vigiar bastante. Principalmente em comentários, principalmente em conversas. Eu tenho evitado. Porque a gente precisa entender, se não blindarmos a nossa mente, se não estivermos atentos, a palavra nos diz que o inimigo ele está 24 horas ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. E muitas das vezes ele não vai vir com uma oportunidade. Teve uma vez que eu contei uma história pra minha sogra que eu disse assim. Certa vez, um rebanho de boi fugiu de um cercado, eu não sei como é que é o nome daquilo, e destruiu todo um vilarejo. Passaram assim, porque eram muitos, e destruíram tudo. E determinada pessoa disse assim, virou pro diabo e falou assim, por que você fez isso? E o diabo falou assim, não, mas eu não fiz nada disso. Não, porque os bois... Não. Eu só puxei o trinco. O resto foram eles que fizeram. Cara, muitas das vezes ele só puxa o trinco pra gente. Dando uma oportunidade da gente falar de alguém, acreditando que temos um insight sobre aquela pessoa, acreditando que é legítimo esse nosso pensamento, acreditando que é legítimo a reclamação. A reclamação é uma intercessão demoníaca. Eu tinha esse espírito. Eu não podia estar próximo de determinadas pessoas que eu só reclamava. Mas por que você fazia isso, Vinícius? Porque eu precisava pertencer àquelas pessoas. Eu sentia que eu preciso reclamar de alguma coisa, entende? Se tá todo mundo reclamando que tá ruim, eu não tenho o direito de não reclamar. Eu tinha esse sentimento. Recentemente aconteceu algo muito engraçado com os avós da Andressa. Eu acho que eu posso falar isso, não tem problema nenhum, não. Eu falo que eles são meus avós também. O nosso avô, ele é um cara, assim, extremamente metódico. Ele é um cara extremamente organizado, metódico. Ele é um cara sistemático, assim, ao extremo do extremo do extremo. Em um determinado período da vida dele, eu não sei se a Andressa lembra disso, senão ela vai falar aqui. Uma determinada idade que ele tinha, ele fez um cálculo da quantidade de dinheiro que ele ia juntar até um determinado período da vida dele e disse assim, até essa idade eu vou viver, porque depois eu vou morrer. Quando eu chegar nessa idade eu vou morrer. Acho que era 68, né? Que ele tinha dito? 70. E aí ele se programou para morrer com 70 anos. Olha isso. Só que ele tá com 74. 76. Vai fazer 77. E ele entrou em desespero. E aí ele começou a ir constantemente no médico. E aí a gente tem a vovó. A vovó tá com 74. A vovó é guerreira demais. Guerreira demais. Já passou por câncer de mama, câncer de estômago, fez cirurgia, câncer de intestino, fez colostomia, e ela se trata, e ela vai no médico, e ela vai não sei o que, e ela faz os exames, e tal, e papapá. Aí umas semanas atrás eu tava sentado conversando com ela, e ela disse, né, que no início do ano ela tinha que fazer alguns exames e tudo mais. Eu falei, pô, você tá sempre correndo atrás, se cuidando, né? Ela falou assim, meu filho, ficar curada, que ela ia fazer a revisão da químio que ela tinha terminado por conta do câncer de mama. E eu falei, pô, vó, a senhora tá sempre batalhando, né, correndo atrás aí, se cuidando e tudo mais, e ela gosta, sabe, de se cuidar, de viver, ela gosta de viver, né, e ela disse, pois é, meu filho, aquilo que me compete eu preciso fazer. E eu olhei pra ela assim, cara, eu vi sabedoria naquilo, sabe? Não que ela não seja uma mulher sábia, mas eu vi tanta sabedoria, tanta maturidade naquilo dali. Ela disse assim, obviamente, uma senhora de 74 anos, e ela falou assim, eu preciso fazer aquilo que é minha parte. Ficar curada não depende de mim, depende de Deus.
Mas aquilo que depende das minhas ações aqui, ir no médico, tomar o remédio, fazer o que é preciso, eu vou fazer. E aí ela falou assim, mas o teu avô é complicado. Porque agora ele entrou numa neura de que qualquer coisa que ele sente, ele tem alguma coisa. E ele chegou num determinado momento que ele falou assim, não é possível que eu estou com 77 anos, 76, 77 anos, e não tenho nada. Porque na cabeça dele ele ia ficar doente de alguma coisa e ia morrer. Só que o velho tem uma saúde de ferro. O velho tem tanquinho. Os bracinhos tudo marcado. Pedala, anda de bicicleta. Sobe escada, desce escada, trabalha. Ativo, mas ativo demais. Quando a gente bota na balança ele e o meu sogro assim, tipo assim, ele dá banho de ativo que ele é. Ele é um cara que gosta, ele é um cara proativo. Se eu ligar pra ele agora e falar que tô precisando de alguma coisa, ele resolve. Ele para o que ele tá fazendo pra resolver o problema de todo mundo. Certa vez eu virei pra Andressa e falei assim, todas as vezes que o vovô mandar uma mensagem, ele tem que ser a prioridade. Porque ele não hesita de fazer absolutamente nada. Teve uma vez que a Andressa falou assim, tô precisando de tal coisa. Mano, horas depois, ele chegou com a coisa. Eu precisava comprar tal coisa e de repente chegou alguma coisa na nossa casa. Isso não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco. Eu já perdi as contas. Já perdi as contas do quanto eles nos abençoaram, nos ajudaram. Então ele sempre foi esse cara proativo. Só que ele é um cara saudável. Ele é um cara saudável. E por que você está dizendo isso? Que no caso dele, ele falou assim, não é possível, porque eu conheço tanta gente da minha idade que tá doente, que tá com câncer, minha mulher tá com câncer, não sei o quê, a minha filha tá doente, o meu filho não sei o quê. Eu não posso ter saúde. Como assim eu tenho saúde? Isso acontece quando a gente está em determinados ambientes, que as pessoas estão falando determinadas coisas, reclamando, murmurando, falando mal. Eu não posso deixar de fazer parte disso daqui. De falar mal dos outros, de fazer fofoca, de reclamar. Não é que a nossa vida é fácil. Mas falar que tá difícil não vai fazer ficar fácil. Não é que tudo na nossa vida vai dar certo, mas dizer que nada está dando certo não vai fazer com que dê certo. Quando você está fazendo algo, desistir, que você sabe que você precisa passar por um processo, que aquilo vai demorar, que é um processo que precisa ser passado por você. Desistir desse processo não vai tornar o processo ou a conquista rápida. E muitas das vezes essas são as armadilhas que a gente se apega. E uma dessas são a ofensa. Às vezes a pessoa teve um determinado comportamento, falou algo que você não gostou, e você simplesmente se sentiu ofendido e você não sabe nem por qual motivo. Não gosto dessa pessoa, não gosto do jeito que essa pessoa fala, não gosto do jeito que essa pessoa fica assim, eu não gosto da forma com a qual essa pessoa mexe a boca, mexe a cabeça, tem alguma coisa errada nessa pessoa, cara. Aquilo que eu enxergo de errado no outro, eu preciso melhorar em mim. E quando você começar a entender que tá tudo bem você começar a enxergar coisas em você que você não gostaria de ver, tá tudo bem, cara. Só entenda que talvez seja um convite de Deus para que você possa melhorar em algum ponto da tua vida. Porque muitas das vezes olhar para nós e ver que aquilo que você mais odeia no outro, ou que você não gosta, melhor dizendo, é exatamente aquilo que você faz. Eu não gosto de fofoca, mas você tá fazendo fofoca. Tá fazendo contenda. 6 coisas Deus abomina. 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. O irmão que levanta contenda contra o outro irmão. Fofoca. Porque isso parece legítimo. Parece legítimo. Se a pessoa me ofendeu, e muitas das vezes a gente perde o momento de ter a sabedoria. Então eu preciso ser o idiota da turma? Não, você não precisa ser o idiota da turma. A não ser que você aceite. Se você virar pra mim e dizer assim, Vinícius, essa sua camisa vermelha tá horrível. Eu vou olhar pra minha camisa e vou falar, pô, minha camisa é verde, não é vermelha. O que você tá querendo dizer com isso, Vinícius? Você só se ofende com aquilo que você concorda. Agora, se você diz pra mim assim, Vinícius, essa tua camisa verde tá horrível. Eu tenho uma escolha. Me ofender ou tipo, beleza, isso é um problema teu.
Existe dois tipos de problema no mundo, o meu e o teu. O que você vai fazer com o teu, o problema é seu. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês no vídeo de hoje. Então, eu oro para que Deus ele possa revelar a nós aquilo que está oculto dentro da gente, para que Deus possa nos mostrar algum momento de ofensa, para que a gente possa liberar perdão. E perdoar não é aceitar, perdoar não é concordar com aquilo que a outra pessoa fez comigo, perdoar não é apagar, perdoar não é fingir que aquilo não aconteceu. Perdoar, na verdade, é você se libertar. O perdão, ele vai construir uma ponte que te leva para o seu destino. Imagina que aconteceu algo aqui e a tua vida está presa aqui. Você veio daqui e a tua vida está presa aqui. Mas existe um longo caminho. Só que você começou a se carregar de muita dificuldade de perdoar. Quando eu perdoo, eu vou construir uma ponte sobre esse rio. Eu não vou negar a existência desse rio, mas eu vou passar por ele e continuar a minha jornada. É igual um machucado. A cicatriz vai estar ali, mas ela não me impede de progredir. Que Deus possa te abençoar, que esse vídeo possa te abençoar. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comente o que você achou e eu quero te ver no próximo vídeo. Obrigado.